Sim, professor. Essa foi a foto que o Valquir tentou mostrar, que ele fez essa foto, né, Valquir? Lá em Zá do Porto, em Portugal. Aí eu colei aqui no documento Word que eu estou usando para guiar nossa discussão. Então esse tipo de manifestação é muito comum. Chega ao ponto, hein, gente, de algumas reações desses movimentos coletivos, né, desses movimentos sociais, serem agressivas, né, deles jogarem tinta, jogarem nos turistas e nos ônibus, aqueles ônibus que tem turistas, né? Então, às vezes é uma atitude mais agressiva, né, contra o turista, né, não contra a indústria do turismo, né, não contra a saturação turística que é promovida pelo poder público, que é promovida pelo mercado, obviamente pelos turistas, né? Ok? Então, essa imagem, esse tipo de manifestação é muito comum. Então eles picham placas, né? Placas para turistas, picham ônibus e etc. E esses atrativos turísticos mais clássicos, né? Em Barcelona eles fizeram adesivos. Isso. Turista fora. O turista mata, eles fazem em inglês, né? O turista mata a vida do bairro, mata o bairro, né? É uma sociedade civil muito mobilizada, muito organizada, né? E, gente, então vamos retomar aqui a discussão, né? Eu acho que o primeiro ponto que é importante para a síntese da aula que vocês vão fazer e para o trabalho final, né, que vocês vão ter que entregar em agosto, é problematizar, né, esse fenômeno. É entender que não é um fenômeno que se restringe a preconceito contra os turistas, né, a xenofobia. Esse tipo de comportamento existe, mas não é o que define o fenômeno. O que define esse fenômeno é uma pressão da população local por mudanças, né, mudanças do poder público, né, da gestão do turismo, né, pelo poder público, então, e mudanças do mercado, né, colocar limites para o mercado. Então, talvez o ator mais ausente do turismo seja o poder público, né, sejam as políticas públicas, né, então a gestão, né, que busca compreender, né, diagnosticar o impacto que o fluxo turístico tem naquele território e como que isso afeta a população local, ou seja, ouvir a população local, né? Cabe ao poder público fazer isso, porque vocês acham que a Airbnb vai mudar sozinha? Hein, gente? Você acha que o mercado vai tomar consciência e falar assim, não, a gente está afetando muito a qualidade de vida da população local, né? A gente está beneficiando só os turistas, isso inclusive está prejudicando a própria experiência turística, né, dos turistas. Não, o mercado não vai. O mercado não tem autorregulação, não existe autorregulação, né? Se existisse a Vale, né, a Vale faria essa autorregulação, né, lá em Brumadinho, lá em Mariana, né, não fez. Então, o papel do Estado de ter um plano, né, um plano de contingência, ter um plano municipal de políticas para o turismo, né, priorizar bairros e áreas que são menos turísticas, né, com investimento, né, atraindo esse fluxo turístico, ou seja, ter uma política ativa, né, ter uma política pública ativa em relação aos impactos que esse fluxo turístico gera na população e em relação aos turistas, olha, apresentando novos roteiros, né, olha, além do mercado central, vamos falar da nossa cidade que a gente conhece melhor, né, além do mercado central, como o Bernardo chamou atenção, né, no Rio de Janeiro, existem mais de 200 museus, né? Então não é só um museu que tem um patrocínio master, né, de um banco, não é só um museu que é os olhos, a menina dos olhos do prefeito e governador, né? A cidade do Rio de Janeiro tem 200 museus, né? É uma cidade fenomenal, né? Uma riqueza, né, enorme, uma riqueza cultural, uma riqueza artística, uma riqueza de experiências pessoas gigantescas. Então, é promover
o fluxo turístico para esses atrativos, né, que são pouco visitados ou que são completamente desconhecidos pelos turistas, né? Então cabe essa discussão sobre os impactos da saturação turística, joga luz sobre o poder público, né? Como que o poder público ele funciona muitas vezes com a lógica do mercado. Então a lógica da Belotur, a lógica da Prefeitura de Belo Horizonte é a mesma das empresas, né? É aumentar o fluxo para o Carnaval de Belo Horizonte, né? Colocar mais banheiro químico, aumentar a segurança para os turistas, fazer publicidade no aeroporto, né? A Uber faz, a Ambev faz, né? Com bebida alcoólica. Então esse não é o papel do poder público na gestão dos impactos do turismo no território, não é esse, não é o de fazer publicidade, marketing. Isso o mercado faz sozinho, né? O papel do poder público, né, de um plano municipal, né, de turismo, é um plano estadual, um plano federal, né? É ouvir a população, é entender essa saturação, entender esses impactos no território e buscar descentralizar, buscar ampliar os roteiros, né, turísticos, os bairros que os turistas circulam, né? Então há uma cobrança muito grande para existir política pública, né? Porque normalmente a ação do poder público no turismo é a ação do mercado, fazer publicidade, fazer propaganda, né? É isso, né? Então essa é uma questão muito importante, não só para essas cidades europeias, mas também para cidades brasileiras, né? Para Tiradentes, para Diamantina, para Ouro Preto, para Campos do Jordão, para Belo Horizonte, para Fernando de Noronha, e etc, etc, etc. Para Bonito, né? Para todos esses destinos turísticos que recebem um fluxo muito grande de pessoas que pode ter impacto, né? Que gera impacto ambiental, né? Impacto econômico, né? E etc. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Gente, pode falar. Pode falar, No Glaucio. texto mesmo ele fala que nessa tentativa de descongestionar, né? Levar para outros lugares, que pode mudar o problema de lugar só, ao invés de resolver também, né? Não, mas se você centraliza, você diminui o impacto, né? É uma questão de diminuir o fluxo, diminuir a saturação, né? Então, em vez de um bairro de Belo Horizonte receber todos os turistas, né, que é a Centro-Sul é uma região, né, uma regional, na verdade. Mas assim, o Mercado Central, o Circuito da Praça da Liberdade, Inhotim, você tem outros atrativos em Belo Horizonte. Tem como você incentivar o turista. Claro, para isso o turista tem que ser informado, precisa de publicidade, precisa de marketing, precisa de propaganda, precisa de investir no território, né? Você precisa ter metrô, precisa ter VLT, precisa ter revitalização, né, de atrativos turísticos nas outras regionais de Belo Horizonte, no Barreiro, em Venda Nova, na Regional Leste, na Regional Oeste, né? Investir nos museus, né, os museus que tem na cidade. Então, por exemplo, a Orla da Pampulha, que é um patrimônio, né, da humanidade, né, um patrimônio que recebeu um título da Unesco. Vocês sabem que ano que a Pampulha recebeu esse título? Hein, gente? Hanna, Isabela Ribeiro, Isabela Tolentino, Jéssica, Lara, Luciana, Enoque. Vocês sabem que ano que a Pampulha virou patrimônio da humanidade? Não, professor. Vocês podem falar, vocês podem participar, gente. Foi Né? recentemente, não, professor? Isso, é recente, é 2018, eu acho, né? Acho que foi 2016, não? É, por aí, 2016, 17, 18, eu não sei também não. Eu tô perguntando, mas eu não sei. Mas é recente. Então, de tempos em tempos, há uma... 2016. Isso, 2016. Obrigado, Glaucio. De tempos em tempos, há uma discussão por parte do poder público e do mercado de como tornar o circuito, né, da Pampulha, né, a orla, os equipamentos culturais, a paisagem da Pampulha, apesar de tem língua de esgoto, né, tem pontos que fede, que é uma cartilha desgraçada, mas como tornar esse atrativo mais turístico, ou seja, como aumentar o fluxo turístico. A população se apropria desse espaço, né? A população corre, a população anda, a população passeia de bicicleta, mas como aumentar o fluxo turístico, né? Como aumentar a visitação, né? No Museu de Arte da Pampulha, na Casa do Baile,
e nos outros atrativos que tem na Lagoa, né? Então a Lagoa é um espaço subaproveitado. Vocês têm ciência disso? Vocês sabem? Quem mora em Belo Horizonte, ou quem acompanha um pouco a discussão sobre turismo em Belo Horizonte, tem ciência de que a Lagoa é sempre um problema. A Lagoa nunca engrena, né? O fluxo turístico... Vocês lembram que na Copa do Mundo, eu acho que foi na Copa, a prefeitura chegou a colocar aqueles ônibus turísticos para circular na orla? Vocês lembram disso? Lembro, lembro. E vingou, hein, gente? Vingou. Ah, não, né? Assim que acabou, os ônibus sumiram. Acabou, não vingou, morreu, né? Por quê? Por que não vingou? Por que a Pampulha não consegue engrenar, né? Por que né, falta investimento público, falta investimento privado? Por que vocês acham que a Pampulha não recebe um fluxo, não um fluxo de saturação, né, que vai gerar impactos na Pampulha? Mas por que não recebe mais turistas? Qual que é o problema da Pampulha? O que vocês acham? Quem conhece Belo Horizonte, quem mora em Belo Horizonte, né? Pode falar. Tá me ouvindo bem? Agora sim, tá ouvindo bem. Pode falar. Então, são 18 quilômetros em torno da lagoa, né? Então você tem muito caminho para percorrer. Você tem o Mineirinho, Mineirão, você tem O zoológico, a igreja, você tem o zoológico, você tem o Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile, Casa do Baile. tem o Jacaré. Esse não fica em exposição permanente. Mas ele tá sempre ali. Mas tem também as mazelas, né? Porque você tem vários córregos que não tem saneamento básico, que despejam água na Pampulha. Você tem Meu pai, eu lembro que falava que andava de barco com minha mãe para ir para a Ilha dos Amores, né? Você tinha um tour que você fazia de barco para chegar no meio de uma ilha. É interessante isso, né? Eu ouço, de vez em quando eu ouço as histórias de que as pessoas faziam esporte na Pampulha, né? Sim, tinha remo na lagoa, as pessoas nadavam. Eu acho que em Brasília eles fazem ainda, naquele lago Paranoá em Brasília, né? Só que aqui, pelo assoreamento, quando você falou que tem lugares que são fedidos, principalmente ali no Chupão, no vertedouro da lagoa. Tem língua de esgoto, é horrível, Exato. né? Ali alimenta também o Ribeirão do Onça, quer dizer, o turismo esbarra numa série de questões sociais, né? Isso como o senhor colocou, né? Saneamento básico, que é o básico do básico do básico. Se você não tem nem condição de dar saneamento básico para sua população, como é que você vai mostrar isso para o turista? E não tem a ver só com Belo Horizonte, porque recebe, se eu não estou enganado, recebe esses córregos de Contagem, né, de outras cidades. É um problema da região metropolitana, né? Sim, recebe de Contagem também, que é ali na Toca, né? Isso, Que fizeram, inclusive, uma estação de tratamento ali, né? Mas mesmo assim é muito fedido, é muito poluído. Então, são vários problemas. O turista quer ver algo que necessariamente ele não está acostumado a ver, né? Então, para ver miséria e ver pobreza, ele não precisa sair de casa às vezes, ou sair do bairro dele. Ele quer ver coisa diferente. E a ideia das parcerias público-privadas fizeram um museu de JK ali. Tem a Casa JK, é verdade, Então, só que é o que o senhor colocou, né? Não tem muita divulgação. É da prefeitura, pertence à prefeitura de Belo Horizonte. Eu sempre morei na Zona Norte, né? Morava no Itapuã. E pertinho de onde o senhor estudou lá. Eu morei em Venda Nova. O Itapuã já é chique, viu, Valquir? O Itapuã é aquele pessoal metido. É aquele pessoal metido que mora na Pampulha, sabe? Eu morei em Venda Nova a vida inteira, agora que eu moro na Pampulha. O que acontece ali, professor? A gente tem uma série de questões que não são muito bem resolvidas, né? E quando a gente fala de turismo, tem um bairro, por exemplo, chamado Floramar, que é ali perto, que tem um bar, que é o Bar da Cida, que foi campeão do Comida de Boteco, né? Comida de Boteco, para quem não é de BH, é um grande evento. Um circuito gastronômico, né? Assim, circuito, que é uma delícia, né? Começou há uns 20 anos atrás, mais ou menos, e hoje em dia tem uma proporção nacional, né? Tem Comida de Boteco São Paulo, Curitiba, ganhou, tem no Nordeste, né? E aí, quantas pessoas aqui que estão nessa aula, né? Que são 20, que conhecem o bairro Floramar, ou conhecem o Bar da Cida, porque é um bairro de classe média baixa. Baixa, Tem a questão também do próprio medo da violência urbana, que também é tudo. Mas aí, hein, Valquir? Eu acho
aí que entra o poder público, né? Então o turismo, essa é a discussão dessa aula, hein, gente? Para quem vai fazer a síntese, quem quer fazer uma síntese desenvolvida e quem quer fazer um trabalho final desenvolvido, a discussão sobre turismofobia, sobre overturismo, né? Sobre saturação turística, é sobre a ausência do poder público. É isso? Porque se você deixar só o mercado regular, o mercado vai fazer o que ele quer. Né? No turismo é uma área que a participação do poder público, muitas vezes, ela é um simulacro do mercado. Né? Muitas vezes o poder público ele se restringe a fazer publicidade, propaganda, divulgar um atrativo turístico, divulgar um local. Né? E isso o mercado já faz. Né? Mas pode falar, Luciana, eu te interrompi. Não, eu ia falar que também tem o problema de locomoção. Porque De mobilidade urbana, né? Claro, sem dúvida. porque não tem um metrô perto da Pampulha para chegar lá, tem um transporte público, tem que pegar o BRT, que eu pegava todos os dias e mesmo assim eu achava confuso. Eu já fui para Curitiba e lá funciona de uma forma muito mais prática para quem é turista. O BRT? Aham. O BRT é o metrô de pobre, né? Quando a cidade não tem metrô, Curitiba não tem metrô. quando a cidade não tem metrô, a cidade investe em BRT, não é isso? Isso. E lá Que também polui, né? Se o BRT pelo menos fosse elétrico, como é em São Paulo, já tem uma parte dos ônibus que é elétrico, circula. Lembra do bondinho? Ele funciona como bondinho, tem aquelas linhas, né, de eletricidade, né? Sim. E lá tem um ônibus de turismo que você paga, acho que 20 e poucos reais, você pode descer e subir dele 5 vezes, e ele passa em todos os pontos turísticos. Então, assim, eu acho a Pampulha um lugar difícil de chegar, porque não é perto do centro, o trânsito para chegar lá, independente se tem evento ou não, é ruim. É sempre ruim chegar lá, ou você pega anel, ou você tem que passar por um outro caminho. Esses caminhos às vezes são estranhos para quem não é daqui. Então eu acho a locomoção para chegar lá muito difícil mesmo. Você tem razão, Luciana. A mobilidade urbana é um problema sim. Tanto é que a prefeitura de Belo Horizonte, durante a Copa, né, ela lançou um ônibus turístico, um ônibus da prefeitura, um ônibus público, né? Eu acho que não cobrava passagem. Eu não usei esse ônibus, mas eu tenho quase certeza que não cobrava. E que fazia a orla, né? Que fazia o Mineirão, fazia a Casa do Baile, o Museu de Arte da Pampulha, a Casa JK, e etc. Né? Os outros atrativos que a Pampulha tem, que é a paisagem, que é a fauna, né? Você tem aves, você tem o famoso jacaré da Pampulha, né? Que é igual o ET de Varginha, ele existe, né? Ninguém sabe onde ele está, mas ele existe. Que é muito bonito, a Pampulha é muito bonita. A Pampulha tem esse problema de saneamento básico que cabe ao poder público, né? Finalmente, né? Depois de décadas e décadas, sanar isso, né? Investir e limpar esses, né? Fazer o tratamento desse esgoto que cai na lagoa, né? Cabe à Copasa, é uma empresa pública, né, do Estado. Então, vocês sabem que esse título de Patrimônio da Humanidade, da Unesco, né, ele tem contrapartidas, ele exige contrapartidas. Então, se nada for feito, eu não conheço os termos, é um contrato, não conheço o contrato. Mas eu sei que tem um professor da arquitetura, né, chama Flávio Carsalite, né, ele é um colega, eu já trabalhei com ele participou dessa negociação com a Unesco, né, ele participou do tombamento da Pampulha. Então eu lembro de uma reunião, ele disse pra gente que existem contrapartidas, né, então a prefeitura e o governo do estado, né, e o mercado também, né, como... Vocês conhecem aquele clube que tem na Orla da Pampulha, que chama IAT? Então, o IAT tem que... Ele tem que ter... Eu não sei, ele não demoliu ainda não, né? Mas ele fez um puxadinho ali, porque tem um conjunto arquitetônico, né, na Orla, né? Esse conjunto arquitetônico ele é característico do período, de uma época, dos anos 50, 60, né? Da época do modernismo da arquitetura brasileira, né? Liderado pelo Niemeyer, pelo Oscar Niemeyer. Então, o IAT, que é uma empresa privada, fez um puxadinho. E esse puxadinho é ilegal, né? Esse puxadinho está fora desse conjunto arquitetônico, né? Então eles têm que tirar isso, tem que demolir, né? Então são muitas contrapartidas, né? Então se essas contrapartidas não forem atendidas,
o poder, a cidade pode perder esse título, né, de patrimônio, né, da humanidade. E aí a Pampulha vai ser só nossa, né? Vai ser da humanidade, vai ser só com as línguas de esgoto, né? Com os carrapatos, né? De capivara, etc. Aí vai ser triste. Ok? Alguma pergunta, gente? Cadê os alunos aqui, ó? A Lara, a Luciana falou. Cadê a Lara? Ô Lara, bom dia, tudo bem? Tá, você tem microfone? Consegue falar? Isabela Tolentino. Isabela Ribeiro. Cadê você? Vocês têm microfone? Conseguem falar? Oi, professor. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. Então tá bom. Você conseguiu ler a aula? Ou algum dos textos? Ainda não. Ainda não. Ok. E a partir dessa discussão que a gente está fazendo, né? Assim, você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema da turismofobia? Você conhecia esse fenômeno? Eu estudei hospedagem, mas a gente nunca tinha debatido turismofobia. É uma coisa, de certa maneira, nova para mim, o debate sobre o turismo. Sim, mas é nova mesmo. Ela é muito recente mesmo. Ok. Ana Mara, cadê você? Tem microfone? Bom dia. Você pode falar? Nos ouve? Cadê o Davi? Tá escrito aqui. Davi. Você leu a aula? Bom dia. Professor, bom dia. Tudo bem? Não vamos falar do Galo, não. Senão a gente entra em depressão, viu, Davi? Por favor. Nem do América, nem do Cruzeiro, tá? Nossa. Vamos torcer pra Alemanha. Porque a Alemanha é 7-1. A Alemanha é foda. Mas aí, Davi, você leu a aula, leu os textos? Não, vou ser sincero, não li. Não, tudo bem, dá tempo de ler ainda. Não precisa, Mas- ninguém precisa mentir, não. Mas assim, o que você está achando da discussão? É uma discussão nova para você? Quais são os pontos mais interessantes, mais fortes, né? Na verdade, eu acho que a parte do turismo, da turismofobia acho que tem até um pouco a ver com a discussão do tema passado da aula, que era a autenticidade. Assim, que em algumas regiões, às vezes, sei lá, no que eu pensava assim da autenticidade, né, que algumas regiões perdem as suas características pro turismo, assim. Você que deu exemplo de Gramado, não foi? Foi você? Eu sou do Sopa. Então, Você que viajou para Gramado, não foi? Eu acho. Exatamente. Eu lembro, Lá é um bom exemplo disso. Que você comparou Gramado com uma cidade lá do norte, né? Com Pipa, porque Isso. as pessoas da cidade, elas não moram mais lá e não tem morador na cidade. É uma cidade cinematográfica. É uma cidade de serviços e turistas, né? Sim, que cidade é essa que não tem gente morando, assim, direito, né? É muito estranho. E quem mora também não vai falar, cara, você é nativo daqui. Não é bem assim, não. Mas eu acho a turismofobia, assim, eu acompanhei, tava acompanhando assim, a fala dos colegas. E, assim, a parte do poder público, ela sempre passa pelo turismo, assim, do planejamento do espaço público mesmo. Porque tem alguns aí que vão falar que o Estado não tem que ficar fazendo nada extra, assim, mas assim, o poder público ele é essencial para a atividade turística, de certa maneira, porque assim, até para diminuir um pouco a raiva da população local, assim, Essa animosidade, né? Sim, assim, quando eu morava em Ouro Preto, poxa vida, assim,
assim, você não precisava nem ser turista pro pessoal da cidade te odiar. Eles odeiam, mas você tá falando sério? Eles odeiam mesmo, né? Eles odeiam mesmo. Eu adoro, eu sou mó turistão, adoro ir em Ouro Preto, cara. E eu sou odiado, pô. Que foda isso, né? Eu tenho más notícias pra você. I have bad news for you, Sunshine. É verdade, Mas, assim, é porque realmente para a pessoa que mora na cidade e ela não tem um mínimo de estrutura ali ou de qualidade de vida, e ver um turista chegar lá e muitas vezes se achar, assim, para as pessoas da cidade, muitas vezes os turistas eles chegam com um ar de não é superioridade, assim, mas isso até passa naqueles textos do turista de massa também, né? Turismo de massa também, né? O turista, ele chega na cidade com certo ar arrogante, assim, de ser, Sim. mandar, né? E de exigir, né? Exigir, né? Tudo pro turista, assim, todo o serviço, todo o acolhimento para ele, né? Sim, então, todos esses fatores, assim, eu concordo muito com essa colocação, isso é bem claro na minha cabeça, a questão do poder público, assim, para diminuir esse conflito, porque é um conflito de pessoas diferentes, de lugares diferentes, e assim, causa um atrito muito grande esse encontro mesmo. É complicado, assim. Bom, sobre o assunto, eu acho que é mais isso, assim, tem vários fatores que interferem, né? Tanto a falta de serviço, assim, de estrutura mesmo das cidades para quem mora, quanto a cultura de quem vem e o que chega para fazer também. Acho que o turista sempre é um agente sem responsabilidade ali naquele momento. O turista, ele é um outsider, né? Ele é um estrangeiro. Então ele está se lixando para os problemas locais, né? Então ele passa, consome, tira foto e vai embora, né? Então tem essa discussão, né? Em que medida que o turista, ele ele é alienado, né? Ele é completamente alienado daquele território, dos problemas daquele território, e só está interessado em cartão postal, né? Tirar uma foto lá naquele museu de Ouro Preto, tirar uma foto lá no centrinho de Tiradentes, né? Tirar uma foto no circuito da Liberdade e ir embora, tchau, né? Ele não vai trazer nenhuma contribuição, né? Ele não está, né? Ele não tá ajudando aquele lugar. Ele vai consumir daquilo e vai embora, e o pessoal de lá que ele não tem nenhuma consciência dos impactos, né? Do fluxo turístico. E nenhuma sensibilidade também, assim. É isso, Essa falta de empatia, né? Não é empatia, assim, mas essa falta de identificação, assim, é complicado, assim, de Sim, ser resolvido. claro. Espaço por campanha, né? Campanha educativa, espaço pelo próprio mercado e pelo poder público, né? Claro, na base da pressão, né? O mercado e o poder público não vão fazer de forma espontânea, né? Então, esse exemplo lá de Barcelona é interessante por isso, né? A sociedade civil se mobilizou e fez muita pressão, né? Foi na porrada, né? Foi na marra que exigindo mudanças, né? Do Airbnb, do mercado, do poder público, né? Deixa eu só ler o chat aqui. A Vanessa falou que está acompanhando na internet, né? A internet, mas ela pode escrever, né? Aqui no chat, se for mais fácil para ela trazer uma questão, uma pergunta. A Isabela Ribeiro falou que tem uma dúvida. Pode falar, Isabela. Você está com o microfone? Bom dia, professor. Tô com o microfone, sim. Bom dia, pode falar. Então, eu também não li os textos ainda, não vi a aula direito. Falta de tempo mesmo. Não, mas dá tempo, tá tranquilo. Sim, mas eu tenho uma dúvida. Essa questão que a gente está trabalhando do poder público, ela foi levantada em algum dos textos que alguém já tinha mencionado.
em que dizia do carnaval, eu acho, né, de algum local. E o poder público, a pessoa falava que o poder público tinha esse trabalho, né, essa função dessas ações de restringimento para melhoria da cidade, né, do local. Mas daí eu tenho uma dúvida. Essas ações, elas podem entrar em conflito com a economia do local? Porque, por exemplo, a economia é alavancada pelo turismo. Então, muito provavelmente, o poder público dessa cidade, dessa cidade turística, por exemplo, ela coloca muito em um patamar elevado todo esse processo, e isso acaba tendo, tipo, uma, um embate, assim, um conflito entre essas ações, tipo, o que eu vou fazer se a economia, né, é alavancada? Sim, essa é a questão central, Isabela, sobre a ação do poder público para limitar o fluxo turístico, né? Ou seja, há uma pressão muito grande dos setores turísticos, né? Restaurante, hotelaria, né? Hospedagem e outros serviços, alimentação e hospedagem e outros serviços, para que o poder público sempre incentive o aumento do fluxo turístico, né? Então, qualquer iniciativa do poder público, né, de política pública para controlar, reduzir o fluxo turístico, isso tem impacto econômico, é claro. Então, por isso que é importante também desmistificar o desenvolvimento econômico gerado pelo turismo nos territórios. É importante mensurar, qualificar esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento, muitas vezes, ele é restrito ao setor de alimentação, de hospedagem, e a outros serviços, né? E muitas vezes a população tem uma perda econômica. Quando você tem um aumento do custo de vida, um aumento e uma queda na qualidade de vida, na verdade uma parte da população se beneficia com venda de serviços e uma parte da população tem perda econômica, porque não consegue bancar o aluguel, o preço da mobilidade urbana, etc, etc, etc. Então é importante qualificar isso, né, ter estudos econométricos, né, de econometria, econômicos, para mostrar que sair desse discurso generalista, né, desse discurso muito vago, né, uma profecia autocumprida, que se autocumpre, não, o turismo traz desenvolvimento, não é assim. Ele gera desenvolvimento para alguns setores, mas ele também, dependendo da qualidade, da natureza do turismo, do fluxo turístico, da magnitude, né, como é o caso das cidades europeias, e alguns casos de cidades brasileiras, né, isso pode gerar perda econômica também, pode gerar prejuízo de qualidade de vida e de aumento de custo de vida. Então, o poder público, por exemplo, eu coloquei aqui no slide aqui, os cruzeiros, né? Aqui a Glaucia está chamando a atenção aqui no chat, aqui, deixa eu ler aqui. Que aconteceu em Diamantina, reclamação dos comerciantes com diminuição do carnaval. Sem dúvida, o carnaval ele é fundamental para as cidades do interior de Minas, né? Então, quando Belo Horizonte passa a ser um centro, um polo de atração, uma cidade receptora de turistas e visitantes, né, para o carnaval, ela esvazia ou às vezes até mata o carnaval, né, da cidade interior. Mas essa disputa entre as cidades, né, isso é muito comum, né, na Europa, né, as cidades ficam disputando esses fluxos turísticos para não perder fluxo, né? Amsterdã, Barcelona, Paris, Bruxelas, Praga e Londres, etc, etc, etc. Aqui o carnaval é um bom exemplo dessa concorrência, dessa competição entre as cidades, né? Que é inevitável, né? Assim, então os turistas descobriram que Belo Horizonte tem um carnaval autêntico, entre aspas, né? A gente tem que definir o que é autêntico. E aí, esse fluxo que era para o litoral, né, que era para as cidades do litoral e para o interior, agora inverteu, né? Agora está em direção à cidade, em direção a Belo Horizonte, que obviamente tem impacto enorme, né, no carnaval de Ouro Preto, Diamantina, etc, 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 né? Mas o que eu queria chamar a atenção, que eu pus aqui no slide, é ações, né, medidas de políticas públicas para reduzir, controlar os cruzeiros. Então aqui no Brasil, por exemplo, o cruzeiro não é tão frequente, não é tão comum, né? Aqui a Isabela escreveu aqui, deixa eu ler aqui o chat, né? Entendi, professor, concordo totalmente, uma gestão falha
com certeza não beneficia nenhum dos setores, e a economia também pode ser impactada. Então, esse exemplo dos cruzeiros aqui é muito discutido no Mediterrâneo, nas cidades europeias, que recebem cruzeiros com 3, 4 mil turistas, né? E eles chegam, passam algumas horas na cidade, né? Aquela horda de turistas, só vão nos lugares que tem cartão postal, tira foto, consome viagem marítima, ok. Cruzeiro não, é verdade, foi mal. É viagem marítima, porque senão o barco afunda, né? Então, há medidas do poder público para diminuir o número de cruzeiros, de viagem marítima, né? Vou usar o termo técnico. Diminuir o número desses, eles chamam de grandes navios, né? Esses navios que chegam, diminuir o número por semana, por mês, né? Controlar essas empresas, são empresas que controlam, né? São poucas empresas que controlam esse mercado na Europa, né? E aí elas vêm também para a América Latina, né? Para o Brasil, faz Brasil, Nordeste, Sudeste e Argentina e Uruguai. Diminuir o número de navios, diminuir o número de turistas, né? E cobrar, e taxar mais também. Deixar essa viagem mais cara para as empresas, mais cara para os turistas. Né? Porque essas empresas, esse fluxo de turistas, de cruzeiro, de grandes navios, né, tem um impacto enorme nos centros das cidades, no centro de Veneza, no centro de Barcelona, etc, etc, etc. Né? Então, o impacto é muito grande. Então, busca-se uma regulação desse mercado, né, que aqui no Brasil não é muito comum, né? A gente não tem muito esse mercado de excursionista, né, em grandes navios. Né? Obviamente que isso vai gerar, redução de ganho para alguns setores, né, da economia do turismo, né, de souvenir, fast food, fast fashion, fast souvenir, né, todos esses produtos que os turistas, que esse tipo de turista consome, né? Ele fica 4 horas, 6 horas na cidade, consome e volta para o navio, né? Para ir para outra cidade. Aí a Vanessa escreveu aqui: eu acho interessante essa turismofobia, principalmente na Europa, que recebe muitos visitantes, né? O fluxo gigantesco, norte-norte, né? A Europa concentra o turismo, o fluxo turístico mundial, que lucram com isso diariamente, mas mesmo assim anseiam por uma visitação menor. É interessante, parece paradoxal, né? E com relação a BH, de certa forma, eu vou ser uma turista temporária quando vier para cá. Você está falando quando você vier morar aqui ou você está falando de férias, né, no carnaval? Ah, tá, quando vier morar, ok. Então essa discussão, ela é importante. Sim, para morar, ok. Então vou seguir aqui a aula aqui. Deixa eu colocar um pouco do PowerPoint. Então vamos lá. Então essa discussão sobre overturismo tem muito a ver com essa centralidade que o desenvolvimento econômico tem para o turismo, né? Então a economia, que muitas vezes os autores chamam de monocultura, né? Que as cidades entendem que o turismo é o grande motor que desenvolve para o desenvolvimento econômico do território, né? Mas não é verdade. Você precisa mensurar isso e qualificar isso, né? E discutir essa concentração de investimentos privados e públicos em poucos territórios, que beneficia, né, só essas bolhas turísticas, né? Então, aí tem também o desejo imaginário, né, que são construídos, né, são fabricados pela publicidade, pelo marketing, né? É aquela pergunta que eu fiz para vocês. Quais idades vocês gostariam de conhecer, né? Se a gente fizer isso para uma pergunta assim, de opinião, uma consulta de opinião na população do campus da UFMG ou da população de Belo Horizonte, no centro, né, na Praça 7, quais idades vocês gostariam de conhecer? As pessoas vão falar praia, Nova York, Paris, etc, etc, etc. Ou seja, como que o mercado fabrica esses destinos turísticos, né? Como que isso não tem a ver com a demanda dos turistas só, tem a ver com essa fabricação, né? Com a construção desse imaginário, né? E que obviamente vai padronizar as experiências turísticas, né? Todo mundo tem vontade de ir para praia, para Salvador, para
o Espírito Santo e para essas cidades, cartão postal, Paris, Nova York, etc, etc. Né? Que isso não é um movimento, um fluxo espontâneo, isso é fabricado pelo mercado. Né? As agências acabam consolidando, né, esses roteiros muito rígidos, né, que você esgota Belo Horizonte, né, esgota uma cidade em 3, 4 roteiros e acabou. Então o turista vem, vai no Mercado Central, fica lá 2 horas, depois dá uma volta na praça do Circuito da Praça da Liberdade, dá uma volta de 1 hora na Pampulha, depois vai em Iotim e acabou Belo Horizonte. Tem a ver com o tempo livre, né? O tempo das férias, o tempo do ócio, o tempo do prazer. Ele é organizado na lógica do mercado, na lógica do trabalho, no ritmo do trabalho. Né? Então, horário para chegar, horário para sair, os meios atrativos, né? Horário para comer, horário para comprar, roteiros rígidos e fixos, né? Que ignoram, desconhecem o território, a cultura daquela cidade, a população daquela cidade. Né? Então, acaba que a interação se esgota nos serviços. Né? Então, acaba que é uma experiência muito previsível. Não tem nenhum tipo de novidade, nenhum tipo de choque cultural, né? Tem uma completa ausência de risco de contato com a população local. É uma experiência alienada, né? Os turistas não interagem, não há troca cultural. Né? Acaba que, então, a experiência turística se esgota em souvenirs, né? Se esgota em fotos de cartão postal. Né? Então, esse tipo de turismo, experiência turística, né, ele reduz o território, a população e a cultura a souvenir. Né, o souvenir, a lembrancinha. Né? Então, acaba que tem uma discussão aí sobre o papel alienado, passivo do turista, né, que ele quer conforto, entretenimento e serviço. É uma experiência alienada, os turistas não interagem, não há trocas culturais, etc. Então, isso aumenta uma animosidade entre os turistas e a população local, e entre a população local e os turistas. Então há um conjunto de expectativas, né, de estereótipos, de clichês. Você vai em Paris, você vai na França, aí o turista fala assim, mas o morador de Paris, né, o parisiense é mal educado, é grosseiro. Né? Então você vai com um pacote de viagem, um pacote de serviço e um pacote de clichês, né, de preconceito na cabeça. Né? Então é um conjunto de expectativas, estereótipos e clichê dos dois lados. Né? Tanto a população acha que o turista é idiota, que é consumista, né? Tem uma visão reducionista do turista, né? Todo turista é predador, é consumista e alienado, e essa visão da população em relação dos turistas em relação à população. Que a população é grosseira, né? Mal educada, despreza o turista, etc. Né? Então isso reforça essa animosidade que a gente viu em Barcelona, que a literatura, né, mostra em Barcelona, mostra em Berlim também, mostra em Ouro Preto, como a gente descobriu que o Davi nos informou, né, que a população de Ouro Preto odeia o turista, né, despreza a gente, somos turistão. Né? E essa experiência do turismo de cruzeiro, né, que tem, de cruzeiro não, desculpa, viagens marítimas. Peraí que deu chute aqui no Word, aqui, só um minutinho. Então, outras discussões, né? O turismo massivo leva a economia local a uma excessiva dependência do turismo, né? Que é aquela discussão sobre monocultura, né? Então, é um desequilíbrio entre o total de moradores e visitantes na alta temporada, né? E uma expulsão dos moradores do centro, da região central, uma expulsão desses moradores, né? Por causa do custo de vida, né? Então, o aumento dos preços dos imóveis, né, aluguel e venda, em função da escassez de imóveis para moradia. Então, todos os imóveis são colocados para temporada, para turistas, né, do excesso de oferta de imóveis nas plataformas turísticas. Né. Como resultado, você tem uma gentrificação, uma expulsão da população originária daquele território. Né. Então, você tem um congestionamento e privatização dos espaços públicos, que retira dos moradores o direito de usufruírem do espaço público como lazer e arca com ônus, né, através de impostos, né, da manutenção desses atrativos. Né. Então você tem um investimento, uma concentração de investimento muito grande público nessas áreas turísticas, né, e deixando descoberto outros territórios daquela cidade. Né. Outro fenômeno também é a precarização e terceirização do emprego no setor turístico. Né. Você tem
né, uma desvalorização de trabalho de menor qualificação e baixa remuneração. Perda de poder aquisitivo dos moradores, né, devido à subutilização da mão de obra local. Transformação do comércio local, né? Deixa eu corrigir aqui. Do comércio local, né? Que é destinado à vida cotidiana, né? E as demandas dos moradores. São substituídos, né? São substituídos por serviços para atender turistas, né? Que é fast food, souvenir, etc. Né? Aumento do turismo, né, de grandes navios, né, turismo marítimo, que desembarca grande número de excursionistas, né, e o impacto ambiental, poluição sonora, né, resíduo, né, e etc. Consumo excessivo de álcool, né, de drogas, né. Então você tem, aí eu fiz esses polos aqui, né, para a gente pensar, né. De um lado você tem o máximo da saturação turística, né, que são dessas cidades europeias. E do outro lado, você tem um turismo sustentável, né? Que talvez a gente possa discutir isso com o Fernando de Noronha, por exemplo, que restringe muito o fluxo turístico, né? Então, na saturação turística, você tem uma ausência de políticas públicas, né? É um turismo completamente desregulado, né? Não tem gestão pública. E no turismo sustentável, você tem o máximo aí de regulação no turismo, né? Você tem políticas públicas que controlam o número de turistas, o custo, né? Como que o imposto do turismo retorna para o território, né? Então você tem mecanismos de destinar aquele imposto que é cobrado dos serviços turísticos, né, dos turistas, para o território, para para ser investido em problemas específicos daquele território. Então, no caso de Belo Horizonte, por exemplo, seria na limpeza da lagoa, né, no tratamento do esgoto que cai na lagoa, né? Deixa eu ver só o chat aqui que os alunos estão comunicando aqui no chat. Aqui, ó. Aqui o Valkyr colocou aqui uma notícia aqui, ó, vamos ver. Embratur diz que cruzeiros vão voltar a Noronha. Aí, ó, os cruzeirenses vão tudo para Noronha, tá vendo? E o governo de Pernambuco alerta para impactos na infraestrutura da ilha. A decisão final é do IBAMA, que é um órgão federal, né? O ministro do Meio Ambiente, que é ótimo, né? O ministro é um excelente ministro, vai ver a parte jurídica para poder liberar o mais rápido possível, diz o presidente do Instituto. Né? Então aqui, a nossa política pública no sentido de desregular. Né? Se o caso de Fernando de Noronha era um caso bem sucedido, né? Assim, muito estudado, né? Um caso, um modelo, né? Que é claro que ele restringe muito, ele elitiza, mas era um modelo muito regulado, né? Para mitigar o impacto do turismo naquele meio ambiente, naquele ecossistema e tal. Então agora a gente tem uma ação ativa do poder público para liberar mais, para ampliar esse fluxo turístico, né? E o impacto a gente sabe, né? Vai ser grande, né? Aí, gente, alguma pergunta, alguma questão? Professor, Pode falar, Hanna. eu tenho uma pergunta. Quando eu estava lendo aquele segundo texto, teve uma questão sobre o 5D, né? Que é em espanhol o 5D. Quais são? Fala pra gente aí, pra turma, quais são os 5D? Ai, professor, não lembro. Eu lembro que tinha turismo de luxo, não lembro. Eu lembro que eu só queria te perguntar sobre o turismo de luxo, que é o último. Que eu não entendi muito bem, porque quando eu comecei a ler, eu achei que eles serviam para minimizar a saturação turística do local, né? Porque parecia muito, os outros estavam indo nesse ritmo de diminuição, de ajudar as pessoas que moravam, os residentes das cidades. E quando chegou no quinto, que é o turismo de luxo, eles simplesmente estavam falando sobre aumentar os custos de vida para elitizar o local para os turistas. E aí eu não entendi, porque estava indo contra o que os outros estavam falando. E aí eu queria que o senhor me explicasse melhor, porque eu realmente não entendi. Aqui, deixa eu só ler, hein, Hanna? Só ler o que a Glaucia colocou no chat. Ela colocou diversificação, descentralização e sazonalidade. Né? Então, o 5D, eu tenho que checar no texto, Hanna, qual que é a sua dúvida, né? Porque eu não lembro de cabeça, assim. Eu tenho que ler o texto para
Quem lê o texto pode ajudar a gente a discutir essa dúvida da Hannah. Então a Glaucia está colocando aqui, ó, diversificação, descentralização, descongestionamento, sazonalidade e o último D. São 5, né? Eu não lembro de cabeça aqui. Talvez eu tenha até no PowerPoint aqui na aula esse 5D. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Só um minutinho. Mas o sentido é ter uma política pública, né? Esses 5Ds no sentido de ampliar os destinos turísticos, os roteiros, né? Ter roteiros menos rígidos, diversificar e diminuir esse fluxo, né? Turístico. Agora, o turismo de luxo, a gente pode, eu não sei se é o caso, se é o mesmo sentido de Fernando de Noronha, né? Se o turismo de Fernando de Noronha, ele é um turismo de luxo, e se é uma forma de restringir esses impactos, né? Talvez seja isso, né? Mas eu tenho que ver no texto. Pode falar, Glaucia. No turismo de luxo, ele fala que é o turismo de qualidade, é aumentar o preço do turismo, né? E depois ele fala que também pode causar inflação, do mesmo jeito. Né? Pode inflacionar o custo da... É isso, né? Porque você restringe... Se você aumenta os preços para levar para o local só gente de um melhor poder aquisitivo, né? De uma certa forma você vai inflacionar mais ainda, né? Aí vai aumentar o preço do aluguel, vai aumentar o preço da lembrancinha, tem um efeito perverso, né? Tem um efeito perverso, né? Entendi. Então eu acho que é isso, Hannah. O turismo de luxo muitas vezes ele é visto como uma forma de mitigar, né? Reduzir os impactos desse grande fluxo turístico, né? Quando você diminui o fluxo, você deixa de ser um turismo extremamente massificado para um turismo mais elitizado, então necessariamente diminui o fluxo, mas ele também gera efeitos perversos, efeitos não previstos, né? Que é esse aumento do custo de vida, né? Aumento do custo dos serviços, né? Para a população, por exemplo, né? Eu acho que esse é o sentido, né? Eu vou abrir aqui o PowerPoint, que é a aula, né? Para ver se a gente explora isso melhor, tá bom? Certo, então eu entendi certo, porque quando eu tava lendo, eu tô assim, não é possível que eles estão colocando isso, vai piorar a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que esse é o sentido, né? Ele fala da sazonalidade também, levar as pessoas fora das temporadas, né? Sim. Então, vamos explorar o PowerPoint aqui. E, gente, quem tiver mais dúvida pode falar, viu? Jéssica, João Teodoro, cadê o João? João, Jéssica, Alexis, Débora, cadê o pessoal que não fala? Vocês estão sem microfone? Evelyn, hein, gente? Cadê vocês? Gabriele Dias, cadê Gabriele Dias? Oi, professor. Tô aqui. Tudo bem? Tudo, o senhor. Levando, tá? Levando, que esse país é uma tristeza e Tá etc. difícil, né? Tá. Mas em relação à aula, Gabriele, você tem dúvida? Você leu a aula, você conseguiu ler? O que você está achando da discussão? Esse tema, você acha que é um tema... Quais são os pontos fortes dessa discussão para você? O que você está retendo, né? Não consegui ler ainda não. Vou até que eu te mandei e-mail da semana passada. Sim. Trabalho, eu acabei acumulando um pouco, aí eu tô colocando em dia ainda. Tudo bem. Mas em relação à discussão, o que você está achando da discussão de hoje, da aula de hoje? Eu tô achando interessante, professor. Você tem alguma dúvida? Esse é um tema novo para você? É um tema que você está estranhando, porque é novo? É um tema novo. Eu não tinha antes parado assim para pensar muito por esse lado da população local, não. Em relação assim, ao turismo. Entendi. A gente acha que sempre fica com esse pensamento mais do turista mesmo, de quem vai, de conhecer, e acaba não pensando muito nas pessoas da região que estão recebendo esse... o impacto, né, que gera esse fluxo, né? E em relação aos turistas, como que você acha que os turistas são prejudicados por esse overturismo, né? Por esse excesso, essa saturação turística? Como que eles mesmos são prejudicados?
Porque eu acredito na recepção, talvez na hospitalidade das pessoas que estão ali. Se quem está recebendo já não está não tá gostando, provavelmente a recepção que ela vai ter com aquelas pessoas não vai ser agradável. Então a pessoa acaba que pode ir para aquele lugar e ter uma experiência ruim de acordo com a recepção que ela vai receber e transmitir essa recepção de forma assim negativa. Sim, sim. Por exemplo, um exemplo que alguém deu do Louvre, né, que isso está num outro texto. Né, você vai nesses grandes atrativos, né, que a publicidade, né, o próprio poder público local faz muita propaganda desses atrativos turísticos, né, e acaba que as pessoas não têm acesso a eles, né, porque a fila é tão grande, você precisa ficar 4 horas, 6 horas na fila, então acaba que isso inviabiliza a própria experiência turística, né? Teve até um caso que alguém, acho que foi o senhor mesmo que comentou da Pampulha, que na época da Copa teve aquele ônibus que fazia os tours, alguma Isso, coisa assim. que fazia a E no orla, né? carnaval, isso, de Belo Horizonte, eu acho que foi o último ano que teve, só que foi patrocinado pela escola, se eu não me engano, os ônibus, que eles eram gratuitos, e os foliões podiam ir em vários pontos que estavam tendo os blocos, as festas, para ficar mais fácil, porque na época, assim, também o ônibus público mesmo era A mobilidade urbana acaba, né, com o Carnaval em Belo Horizonte. Uber também na Você não época consegue pegar o Uber, você até consegue pagar o Uber, mas você não consegue usar o Uber. Isso é massa, não né? consegue, Você eles não chegam paga, nos mas não locais. usa. Transporte, táxi impossível. Ônibus, tudo. Todo deslocamento, a mobilidade urbana é parada, né, paralisada, afetada pelo Carnaval, né? Isso aí, acho que esse ônibus que teve da escola, parece que ele podia fazer rotas assim que os outros ônibus não estavam podendo fazer na época. Entendi. Então você é obrigado a pegar o ônibus da escola e ainda tomar escola, que é péssima, né? Então horrível, né? Ok, obrigado, Gabriel. Marco Antônio, cadê você? Você tá aí? O que você Estou tá aqui, achando da professor. Bom discussão? dia. Bom dia, tudo bem? Tudo e você? Mais Tudo ou menos, bem. né? Torcendo pra Alemanha, né? 7-1. Torcendo para a Alemanha? Fazer Vai o dar quê, boa, né? né? Muito jogador bom, É a né? nossa sina, né? Não tem jeito. Fomos convertidos já, né? Mas e aí? O que você acha da discussão? Você conseguiu ler a aula, né? Quais são suas dúvidas, suas Eu não consegui perguntas? ver a aula, eu consegui ler o primeiro texto. Tá ótimo, pô. Você é o único. Tá ótimo. Eu consegui ler ele todo e aí eu gostei. Tem a parte no final, né, que o autor acaba dando um pouco de destaque, mas ele fala muito sobre o processo, né, de como que começa a surgir isso. Primeiro tem euforia, o pessoal fica feliz, recebe bem os turistas. Aí daqui a pouco começa, acho que a apatia, né? São 4 fases, se eu não me engano, eu lembro de É um todas. ciclo, né? É um ciclo, é um modelo, Sim. né? É um modelo que explica essa. Mas continua, Marco Antônio. Esse modelo é interessante. Sim, aí depois tem a fase da apatia, se eu não me engano. Aí a relação vai se desgastando, né? E aí depois vem a irritação e o antagonismo, que aí começam os movimentos. Ele também acho que fala sobre a capacidade de carga, né? No final Isso, do esse é um texto termo também. técnico do turismo, né? Que vocês têm que dominar, né? Vocês têm que saber o que é capacidade de carga, como você mensura isso, né? Sim, e não é só o número de visitantes, né? Leva em questão também o comportamento, o tipo de turismo, né? A distribuição dos visitantes também. Então são várias variáveis, não é só o número de turistas, né? Sim. O comportamento também eles levam muito em conta para levar essa capacidade. E também tinha o conceito de vida do turista que esse eu acho que foi o mais difícil de pegar, assim, eu não consegui pegar muito bem essa parte que tem, acho que o marketing, aí depois eu nem lembro mais as etapas desse Entendi. processo. A gente vai esclarecer melhor essas dúvidas quando a turma tiver lido os textos, né? Tiver feito a síntese da aula, tiver feito a síntese dos textos, aí as pessoas vocês vão estar dominando melhor esse assunto, né? Sim. Mas é isso. Ok, obrigado, Marco Antônio. Valeu. Quem mais, hein? Cadê a Jéssica? Oi, Jéssica, bom dia. Você tá com o microfone? Você pode falar? Eu estou aqui, professor. Bom dia. Então, Jéssica, o que você está achando da discussão? Quais são suas dúvidas? Você quer destacar algum ponto, né, que você achou interessante? Então, eu apenas comecei a ler o segundo texto, mas não aprofundei muito, não. Mas a aula é interessante porque eu nunca tinha entrado em contato com esse termo de turismofobia, então, a primeira vez que eu vi foi aqui mesmo no curso de turismo, e quando eu vi o termo, eu automaticamente associei à xenofobia. Sim, Então, aí no começo da aula você falou que é apenas uma parte do Claro, texto
da turismofobia e também a questão de ser um movimento social. Eu jamais imaginei que seria Sim, é um movimento social de bairro, né? É uma ação coletiva, isso aqui é interessante, né? Não é algo produzido né, pelo mercado, nem é algo artificial. É um movimento de bairro que as pessoas querem que haja mudanças, né? Haja regulação do mercado, né, do Airbnb, para que as moradias sejam destinadas, né, prioritariamente para a oferta de imóveis, sejam destinadas para contratos de moradia, né, contratos de longa duração, e menos para sazonalidade, para os turistas, né? E parar de investir só nessas áreas turísticas, investir em outros territórios da cidade, né? Então é um movimento muito forte, muito legítimo, né? Que exige mudanças do poder público, exige mudanças do mercado, né? E a gente pode até usar outro termo. Tanto é que eu começo a aula, Jéssica, chamando atenção para a gente usar outro termo, que é a saturação turística, ou pressões turísticas, né? Eu vou só fazer uma pausa aqui, que eu estou com um problema técnico, e a gente volta em 5 minutos, pode ser? Ok, gente? Ok? Ok. Tá bom. Você tem que falar com ele aqui, olha aqui. Eu tô dando aula. Eu só não muito, não. Você tá gritando muito. Olha baixo, cara. Você não tá assistindo aula, não? Por que você tá gritando? Exato.
Oi, gente. Voltei. Tá todo mundo aí? Oi, gente. Estão me ouvindo? Sim, Oi? Desculpa, gente. Foi um problema técnico. Porque como a minha casa é o meu trabalho é na minha casa, eu tive que resolver um problema técnico aqui de uma entrega. Porque minha mulher tá em reunião e meu filho tá tendo aula. Eu não posso pedir pro meu filho receber, senão ele não volta para aula. Senão ele faz igual os colegas, eles saem da aula, né? Então vamos retomar aqui. Quem estava falando? Eu estava conversando com quem? Quem? Comigo. Isso, Jéssica. Desculpa, Jéssica. Então, você estava... Peço desculpas, viu, Jéssica? Eu tinha que receber entrega e não tinha ninguém para receber. Então, você estava falando que esse é um tema novo e que normalmente quando a gente ouve o termo turismofobia, a gente associa isso a preconceito, xenofobia, etc. Mas talvez a gente deveria passar a usar o termo saturação turística, né? Ou overturismo, né? Que é esse excesso de carga, né? E como que isso impacta o custo de vida da população, né? Que é possível mensurar isso, né? Custo de vida, impacta a qualidade de vida da população. Então é isso que você estava chamando a atenção, né? Uhum. É basicamente isso. Como eu não li os textos ainda, não aprofundei, então não tenho muito mais que contribuir. Ok. Quem mais? Alguém quer mais falar? Evelyn, você falou, Evelyn? Cadê você? Evelyn? Débora? Vocês estão com o microfone? Vocês conseguem falar? Ou vocês preferem escrever? Fica à vontade, viu, gente? Professor. Pode falar, Davi. A síntese desse texto é para dia 5? É para a próxima aula, né? A síntese é sempre para a próxima aula. Dia 5, Mas se alguém precisar de prazo, é só negociar, tá bom? Só me mandar um e-mail. Tá de boa. Tranquilo. Obrigado. Hein, Davi? O segredo para fazer a síntese bem feita é ficar em casa, tá? Se você ficar em casa, não sair, né, não ter vida social, não ter vida afetiva, aí vai dar tudo certo, tá bom? Você vai se dedicar exclusivamente ao estudo e aí vai ficar ótimo o seu trabalho, viu? Ultimamente está sendo bem É isso, né? O segredo é não ter vida social, tá bom? Ficar só em casa. Tá bom? Então vamos passar aqui rapidinho no PowerPoint, né? Que pra gente... Então, a pergunta, né? O que significa turismofobia, né? Por que a população dessas cidades europeias, né? Porque a grande maioria, né? Provavelmente quase todos os textos, a produção acadêmica sobre esse tema vem da Europa, né? Vem de algumas cidades da Europa, desse fenômeno, né? Por que raiva, violência, essa raiva é direcionada às empresas, é direcionada aos turistas, né? Ou é direcionada ao poder público, né? Ou é direcionada aos três, né? Em que medida? Esse é um tema difícil, gente, de discutir, um tema complexo, né? Em que medida que as cidades acabam criando uma dependência muito grande do turismo, né? Essa monocultura do turismo, né? Então isso é interessante. O que leva a essa propagação, né, da turismofobia, né? Essa padronização dos circuitos, dos roteiros turísticos, né? Esse consumo fast service, né? Fast souvenir, foto, né? Fast food, né? Então toda a experiência do turismo, dos turistas e do turismo se esgota, né? Nesses serviços de consumo rápido, né? De foto, alimentação, souvenir, etc. Né? Ausência, né, de interação, né, de troca cultural, né, e a ausência do poder público. Né? Então, essa turismofobia, essa rejeição, né, que a população visitada tem dessa pressão turística dos seus impactos no cotidiano, né? Então, tem frases de efeito, como eu disse, né? O turismo é uma droga, né? Uma overdose, como é uma droga e a overdose mata, né? Então aqui tem uma pesquisa, né? O turismo é a principal preocupação dos moradores da cidade de Barcelona, né? Agora não, né? Porque agora a gente está vendo a retomada do fluxo turístico na Europa. Então, até antes do apocalipse, até antes da Covid-19, né, os impactos do turismo, né, no aumento do custo de vida, no aumento da moradia, estava na frente do desemprego, da corrupção, da violência, etc. Né? Então, Barcelona, por exemplo, recebe 30 milhões, né, de turistas, né, por ano. Turistas e excursionistas.
né? Onde eu estava aqui? Então, há uma preocupação em delimitar essas áreas de tráfego, né, de turistas, né, restringir isso, né, esse turismo de souvenir, né, que é fabricado na China, ou seja, na verdade você não gera desenvolvimento econômico local, porque souvenirs são todos fabricados na China, né, então o turista está comprando um produto de baixa qualidade e que não tem nada a ver com os artesãos, não tem nada a ver com a economia local, tá vendo? Isso é bom que desmistifica o desenvolvimento econômico, né, que o turismo gera no território, né? Então isso é interessante. Protestos, né? Então quanto o custo da habitação, né, em várias cidades no mundo inteiro, né? Não é só na Europa, né? Em Toronto, Nova Orleans, etc. Né? Então, Nova York, por exemplo, né? Como Rio de Janeiro, né? Passou por esse processo de gentrificação, né? Aí você tem um processo de especulação imobiliária, né? Muito grande. Então você tem a origem, né, dos anos 90, um fenômeno social e político recente, né, que tem com esses protestos anti-gentrificação em Berlim, em Lisboa e etc., né, Veneza, Barcelona. E é um processo de associações de moradores, né, associações de bairro, um processo de baixo para cima, né, um processo que vem da sociedade civil e vai lutar por regulação do mercado, né, e ação do poder público. Aí tem até um texto, né? O texto chama essa Síndrome de Veneza, né? Que define esse problema, né? Que você tem um esvaziamento do centro da cidade, né? Por esse excesso de carga, né? Hein, gente? Eu estou passando rapidinho aqui o PowerPoint, mas vocês podem me interromper, podem fazer pergunta, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Mas vocês vão ler com calma o PowerPoint depois, né? Aí tem alguns dados dessas cidades europeias, né? De Veneza, Berlim, Barcelona, Paris, né? Aí tem aqui os dados de número, né? Número de morador, número de pernoites, né? Então Veneza, por exemplo, né? Esses dados aqui eu tirei dos textos que vocês vão ler, né? Ou estão lendo ainda. Então, Veneza tem 261 mil habitantes, né? O número de pernoites é 10 milhões, né? Negócio louco, né? O número de oferta de alojamento turístico em Airbnb, né? 6 mil, né? O turistas pernoitados por habitantes, né? 39 em Veneza, em Berlim e em Barcelona, né? O preço em euro, né? No Airbnb para pernoite de turistas, né? Então, um preço alto. Então mostra como que o mercado imobiliário ganha muito mais com os turistas do que com a população, né? Então tem todo o impacto, né, na privatização e na superpopulação dos espaços públicos, né? O êxodo forçado dos moradores, né? Que saem, deixam de morar perto do trabalho, deixam de morar perto dos locais que estudam, né? E vão morar na periferia da cidade, né? Por causa do custo, né? Então o êxodo, né? Os moradores são expulsos, né? Então você deixa de ter lojas, né, que atendam a população, né? Varejão, supermercado, farmácia, padaria, etc., né? Drogaria, e passa a ter lojas só de souvenir, né? Voltada para os turistas. Então você tem uma disputa por transporte público, né? Como eu já disse, o aumento do custo de vida, né? Aumento da moradia, homogeneização, né? Da cultura local. Aí você tem essas... Pare de vender a cidade, né? Você tem essas frases de efeito, né? Aqui em Berlim, você tem Barcelona não está à venda, tá vendo? Aqui, ó, Veneza êxodo, né? O êxodo, grande navio, né? Os grandes navios em Veneza, né? Então, ou seja, você tem um êxodo dos moradores de Veneza, né? Que não aguentam mais o custo de vida. Aí tem aqui um pouquinho também da turismofobia aqui. O efeito, né? Aqui o termo correto aqui no Brasil não seria turismofobia, né? Seria pressões turísticas, né? Então você tem manifestações em Guarapari, no Espírito Santo, né, contra os gastos, segundo a população, né, desnecessários, né, para a revitalização da praia do Morro, né, em detrimento de investimentos em saúde e educação, o excesso de turistas, né, em São Tomé das Letras, né,
Aí você tem falta de água em São Tomé das Letras, etc. Né? Então você tem esses impactos. Fernando de Noronha, né? Que é um exemplo muito estudado. Aqui em Barcelona, né? O turismo mata o bairro, né? Aqui é mais frase de efeito, o turismo mata a cidade, né? E etc. Então tem muita discussão, viu, gente? É uma questão muito ampla, muito complexa, né? Que dá margem para discutir a ausência de políticas públicas, né? As bolhas turísticas, né? Que a cidade vira essas bolhas turísticas, né? Que há muito investimento público e privado, né? A falta de regulação do mercado, a alienação dos turistas, a passividade dos turistas, né? Essa animosidade da população local com os turistas. Então tem muita discussão aqui para vocês fazerem, né? Na síntese da aula, na síntese dos textos, no trabalho final, né? Como que isso afeta as pressões turísticas e essa saturação turística afeta as cidades brasileiras, né? Não é um problema só da Europa, né? Apesar de lá ser um movimento social, aqui não existe esse movimento social ainda, mas há impactos na população local, né? Como a gente citou, os colegas citaram, né? Em Diamantina, em Ouro Preto, em Campos do Jordão e etc, né? Hein, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar, Débora. Bom dia. Eu queria adicionar um comentário sobre a questão do carnaval aqui em BH. Sim. Eu acho engraçado que é uma das épocas que mais fatura para o pessoal aqui em BH, nessa cidade. E a cidade vira um caos. Eu lembro que um dia depois da folia do carnaval, eu fui trabalhar, na época eu trabalhava. Nossa, eu cheguei lá no centro, é uma produção de lixo numa escala muito maior. O trânsito fica um caos. Assim, o pessoal voltando do trabalho, cansado, e os metrôs lotados de gente bêbada, fazendo zona, e o pessoal cansado, querendo voltar para casa. Sim. Esses choques, Débora, eles são inevitáveis, né? Porque teve um aumento muito grande do fluxo turístico. A gente também não pode cair num discurso moralista, né? Ah, não, a cidade era uma cidade pacífica, virou uma cidade cheia de problemas de segurança pública, de violência, né? A festa, ela é fundamental no turismo, né? A festa, a celebração, a interação entre as pessoas. Mas é claro que isso causa impacto na população. Então a gente não pode nem demonizar os turistas, nem demonizar o mercado, né? E nem esperar que o turista desapareça, porque isso não vai acontecer também, né? Então você tem uma parte da população que quer que os turistas venham, né, por causa da festa, por causa da interação com as pessoas que são diferentes, né? Turistas de outros estados, de outras cidades, de outros países, né? Você tem um mercado que se beneficia, a rede, né, de serviços, né, de alimentação, de hospedagem, de souvenir, de artesanato, etc, né? Você tem o poder público, né? A Belotour, a Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, né? Hoje é a Secult. Então você tem muitos atores, né? O turismo é um fenômeno complexo, que envolve muitos atores da sociedade, do mercado e do Estado, né? Então existe esse equilíbrio que é complexo de atingir, né? Para ter um modelo ótimo, né? Que atenda a população, que atenda os turistas, que atenda o mercado, né? Eu só estou dizendo que é complexo, né? É isso. Por outro lado, tem o serviço, né? Tem gente que espera o carnaval para poder ganhar. Claro, é gente que vende cerveja, é ambulante, os serviços de alimentação, de hospedagem, né? É toda uma cadeia de pessoas que depende disso, né? Eu acho o carnaval muito bom para PH, porque se não fosse bom, ano passado o Calil não teria se apressado tanto para arrumar as ruas do Lourdes e da... Por causa da chuva, né? Em por causa da chuva, né? Eu lembro que... Machado continuou até metade da pandemia, precisamos de melhorar, né? Então eu acho, pelo menos em questão financeira, é muito positivo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro que perguntaram pro Calil, né? Primeiro teve o apocalipse da chuva em BH.
Depois do apocalipse da Covid, né? Mas antes do apocalipse da Covid teve o da chuva. Aí perguntaram pro prefeito, vai ter carnaval? Ele, claro, pô, não é só desgraça, né? O povo também precisa de alegria, né? E ele não sabia o que estava por vir ainda, né? Ele não sabia ainda. Mas sem dúvida, o carnaval ele é celebrado como uma festa popular, né? As pessoas gostam, né, da música, gostam da interação, né? Então é uma festa muito importante, né? Tirando ou não, eu acho que é só uma semana, sabe? É um período muito curto. Fica sobrecarregado. Sem dúvida. É uma janela temporal muito pequena, né? Não, você tem razão. É um tempo curto, mas aqui está começando. Vamos ver por quanto tempo as pessoas que moram na Savassi, as pessoas que moram no centro. No Santa Teresa, Santa Efigênia, né? Isso. Vão aguentar todo o barulho, toda a sujeira, toda a confusão, a quebradeira. Agora imagina, Glauci, imagina, turma, o próximo carnaval, quando a gente tiver uma população adulta toda vacinada, né, ou perto de uma vacinação total, né, com 75%, 80% da população vacinada, imagina a próxima festa de carnaval. Vai ser, assim, uma explosão, porque as pessoas ficaram privadas, né, de ter prazer, privadas de sair de casa, privadas de festa, né. Então, as pessoas estão loucas, né, para interagir, para ir em show, para, né, participar de festa coletiva, né? Então, se tudo der certo, o próximo carnaval, que é em 2022, né? Janeiro, fevereiro de 2022, vai ser uma explosão, né? Já era uma explosão, né? Imagina agora, né? Hein, gente? Vocês vão... Vai todo mundo aí pra Esbórnia, né? Vai todo mundo pra festa, né? Porque a gente tá privado, né? Mas é muito bom. Meu filho tocou em 2 bandas e é muito bom. Eu fui. Claro, sem dúvida. Não quer dizer que não haja impacto para a população, né? Em termos de mobilidade urbana, de violência, de sujeira, né? De depredação do patrimônio público ou privado, né? Então essas coisas têm que ser... Aí que entra a política pública, né? Hein, gente? Ana Mara, Davi, Débora, Evelyn, Glauci, Hanna, Isabela Ribeiro, Isabela Tolentino, Luciana, Marco Antônio, Mariana, Rebeca, Selma, Vanessa, vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida? Querem trazer alguma discussão? Hein, gente, pode manifestar, viu? Eu tô esperando. Professor, pra mim tá tranquilo no momento. A gente pode encerrar, ou vocês têm alguma questão? Até agora tá tranquilo. A Selma falou que tá tranquilo. A Rebeca também. Tá igual meu filho, né? Também. Tá igual meu filho, né? Tá tranquilo, né? Aí chega o dia da prova, afunda, né? Pô, Pedro, por que você não estudou? Não, pai, tava tranquilo, pai. Né? Não, Deus queira que não. Não, igual meu filho não, pelo amor de Deus. Ok, então. Então vamos encerrar. Você vai falar de turismo virtual alguma hora, não? É o tema do trabalho, né? Eu cheguei a discutir com vocês o trabalho intermediário? Não, eu só queria da parte de padronização. Qual que é a pergunta? Se o turismo virtual ele contribui para a padronização, é isso? Isso. Ok, aí é para vocês explorarem essa questão, né? Você pode ter um turismo virtual com pouco recurso, né? E muito repetitivo, né? Muito previsível e que aumenta a padronização da experiência turística, ou você pode ter uma imersão, né? Depende também do ambiente, né? Se é um ambiente próprio para o turismo de realidade ampliada, né? Que é mais do que o turismo virtual, que é mais complexo, que implica informação visual, informação auditiva, às vezes até informação olfativa, né? Você pode ter uma interação em tempo real com alguém do território. Então, dependendo do recurso, dependendo do tipo de experiência, a resposta está aí, Glaucio. No tipo de experiência. Pode ser uma experiência muito padronizada, pode ser uma experiência de imersão mais complexa, né? Que aí o turista vai ter muito mais informação, muito mais contato com aquele local que ele está, aquele território, né? Ou aquele atrativo que ele está tendo
a experiência do turismo virtual. A gente pode pensar, por exemplo, num turismo virtual na muralha da China, por exemplo, que só passa foto e tal, e é como se estivesse vendo um PowerPoint, ou você pode ter um turismo virtual que você tem imersão, que você tem uma sensação de tridimensionalidade, né, que é realidade ampliada. Você tem informação sobre a arquitetura, sobre a história daquele atrativo turístico, né, que você pode conversar com um guia que vai te dar informação em português ou em inglês, né, dependendo. Então depende muito da experiência que é ofertada pra gente, né, pro turista, né. Porque eu tinha pensado mais por ser uma coisa mais nova, que nem todo mundo procura. Sim. Demorar um pouco mais a padronizar. Também. Você pode pensar também que é uma novidade, né, nesse sentido que você está chamando atenção, mas você pode pensar também nas barreiras do turismo virtual. Que a princípio o turismo virtual ele democratiza, né, isso ele amplia. Né? Quantas pessoas daqui da sala podem ir visitar a muralha da China esse ano? Né? O custo é muito alto, né? Ou Machu Picchu, né, no Peru, o custo é muito alto. Então, ele democratiza, né, ele permite com que alunos de escola pública, municipal, estadual, tenham acesso, né, vamos imaginar que um centro turístico de turismo virtual, de realidade ampliada, que é mais sofisticado, né, Belo Horizonte. Ele é financiado pelo poder público, pelo mercado, e aí os alunos de escola pública não precisam pagar, vão lá ter uma imersão. Né, então, uma experiência de conhecer a muralha da China, a história, e é uma experiência longa, né, de 40 minutos, 1 hora, não é uma experiência de 5 minutinhos, você só vê foto daquele atrativo turístico, né, então você fica 1 hora conhecendo sobre Machu Picchu, fazendo uma viagem virtual, andando, né, pela terra, pelos caminhos de Machu Picchu, vendo os locais sagrados, etc. Então, só que ao mesmo tempo você tem barreiras, que tem a ver com a acessibilidade da tecnologia, né? Você tem pessoas de terceira idade, pessoas analfabetas, por exemplo, pessoas semi-analfabetas, que vão ter dificuldade de dominar, né, o menu, vão ter dificuldade de teclar, de ver, de explorar aquele recurso. Né? Então, o turismo virtual, né, depende muito de um background do sujeito em ter consumo de tecnologia. Né? Então, isso é interessante também. Né? Ok? Ok. Tá bom. Então, se vocês tiverem dúvida sobre a escrita, né, o desenvolvimento das respostas do trabalho intermediário, vocês podem começar o trabalho e me enviar. Né? Se vocês me enviarem com antecedência, eu vou ter tempo de ler. Se vocês me enviarem faltando um dia, eu só vou corrigir. Né? Corrigir e lançar nota. Mas se vocês me enviarem com antecedência, eu vou ter tempo para ler e posso responder a vocês, tá bom? Ok? Podemos encerrar então? Tá bem, professor. Tá bom, então excelente semana para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem escrever no grupo, no WhatsApp, ou enviar e-mail, tá bom? Dúvidas sobre o conteúdo, sobre a matéria, sobre a síntese, sobre o trabalho intermediário e o trabalho final. Tá? Então excelente semana e um abraço para vocês.